Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Eu entendo a angústia da Michelle, vendo meu pai ali todos os dias sofrendo com uma injustiça gigantesca. Então, retoricamente, ele foi muito sagaz aqui também. Eu sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas, nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Eu sempre Boa. fui. Então vamos lá, pessoal. Vamos lembrar. A Michelle, ela faz uma relação pontual quando fala que o Flávio Bolsonaro teria feito uma apunhalada pelas costas com ela. Ela fala de uma ligação específica, ela fala especificamente de um ponto no vídeo dela. Você percebe que o Flávio, no primeiro momento, age retoricamente muito bem em não entrar no mérito da situação. E ele não vai fazer isso no decorrer do vídeo todo. Então ele não entra, não fala sobre aquele ponto específico que a Michelle levantou no vídeo dela. Ele usa uma estratégia conhecida como afastamento não verbal. O que é o afastamento não verbal? Inclusive, provavelmente já utilizaram muito com você. O afastamento não verbal é uma estratégia retórica para prevenir críticas ou situações conflituosas, conflitos sociais. Uma pessoa quer discutir com você sobre um ponto específico e você não quer se indispor com ela socialmente. O que você faz? Responde sem responder sobre aquele ponto específico. Então isso é muito comum em casais. Por exemplo, a esposa coloca uma roupa e ela vira para o marido e fala: amor, você acha que eu tô gorda? O marido olha e fala: nossa, amor, essa roupa que você comprou é nova, né? Essa eu não tinha visto ainda. Você comprou onde? Nossa, que legal. Percebe que ele respondeu sem responder. É mais ou menos isso, porque talvez se ele fosse sincero e falasse: amor, você está um pouquinho acima do peso, gerasse uma grande briga, uma grande discussão. Então, a estratégia do afastamento verbal é uma estratégia feita para evitar um conflito social e o Flávio, nesse primeiro momento, retoricamente dizendo, começa muito bem, evitando o pau que a Michelle traz. Vamos tocar mais um pouco e eu já volto aqui. Conhecido pelo meu equilíbrio, educação, respeito com todo mundo, até com os meus adversários políticos. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se eu fiz, Boa. O que ele faz então? Então ele começa dizendo: olha, eu nunca bati em mulher, eu nunca agredi mulher, eu tenho 2 filhas, etc e tal, eu sempre fui reconhecido pelo meu respeito, eu sempre fiz isso, aquele outro. Então, isso na retórica tradicional é chamado de ethos, que é o quê? A imagem do orador. Para eu convencer uma pessoa, isso geralmente ocorre no preâmbulo da minha fala, esse momento do ethos, para eu convencer uma pessoa eu preciso de 3 coisas: ethos, patos e logos. Eu preciso ter uma fala que tenha sentido lógico, que é o logos, tem que ter evidência do que eu estou falando, que é o logos. Eu preciso de uma fala que toque a emoção das pessoas assim que elas me escutarem falar, que é o patos, são as emoções. E eu preciso de um ethos. O que é o ethos? O ethos é a autoridade, é o histórico, é a conduta do orador. Então, é muito comum numa fala, geralmente no preâmbulo da fala, como o Flávio está fazendo agora, eu abrir, de certa forma, traçando o meu histórico publicamente. Olha, eu sou o Vitor Metaforando, sou criador do canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo, e eu ensino retórica há mais de 10 anos, etc. É por isso que eu estou aqui hoje dando essa aula para você, etc. e tal. Então, o ethos no começo, você fazer uma autorreferência, ajuda o público a entender, primeiro, quais são as suas intenções com aquela fala, e se você é ou não uma autoridade para falar o que você está falando, se o público deveria te levar a sério. Então, mais uma vez, o Flávio retoricamente abre muito bem essa resposta. Ok? Vamos seguir aqui. no momento, mais uma vez, eu peço desculpas. Tenho respeito por ela, reconheço o trabalho dela no PL Mulher, que bateu recorde de filiação de mulheres, pelo trabalho dela com surdos, com as pessoas com doenças raras, pelo cuidado com meu pai e por tudo que ela representa, sim, para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Eu entendo a angústia da Michelle, vendo meu pai ali todos os dias sofrendo com uma injustiça gigantesca. Eu também sofro muito, mas eu sigo firme. Eu estou viajando. Boa. Pessoal, então, o que o Flávio está fazendo? Percebem que na fala dele, ele começa a caminhar para um ponto onde ele e a Michelle não têm dualidade? Percebo, olha, eu também, eu consigo entender a angústia da Michelle, eu também, assim como ela, também estou sofrendo muito, eu também não sei o quê, meu pai está sofrendo, eu, ela, meu pai, nós estamos sofrendo. Você consegue perceber que a fala culmina a todo momento para chegar num nós, para sair do eu, Flávio, contra ela, Michelle. Então, essa estratégia retoricamente é muito funcional. É basicamente eu pegar as premissas do meu oponente, num debate, né, enfim, numa discussão, e mostrar que, na verdade, eu e ele estamos do mesmo lado. Que, na verdade, não tem uma premissa contrária. Eu e ele, a gente não está discordando.
A gente está do mesmo lado. Esse é um estratagema retórico previsto nos 38 estratagemas de Schopenhauer. Se eu não me engano, esse é o estratagema número 7, que é você mostrar para o seu oponente que você e ele, na verdade, concordam, estão de pontos diferentes, mas concordam com a mesma conclusão. Isso é muito interessante também retoricamente, porque você desarma perante o público a ideia de que existe uma dualidade. E por que isso é importante? Um debate, e o Schopenhauer vai falar muito sobre isso, ele é medido, um debate erístico como esse que a gente está vendo. Erística é uma discussão simples, dessas que a gente tem no dia a dia, essa, por exemplo, que a gente está vendo entre o Flávio e entre a Michelle. Uma discussão dessas, ela não é ganhada entre os opositores. Então, eu não ganho uma discussão, por exemplo, vamos pegar o exemplo novamente da casa. Se você está discutindo com a sua esposa, por exemplo, dificilmente você vai ganhar uma discussão. Se você for homem, você já perdeu a discussão com a esposa, aceite. Passado esse primeiro momento, uma discussão residencial, uma discussão básica em casa, você ganha mostrando para as pessoas em volta que você está certo. Isso é o que o Schopenhauer vai falar. Um discurso erístico, uma dialética erística, eu não convenço a outra pessoa, eu mostro, na verdade, para os outros que ou eu e ela concordamos, ou ela está errada e eu estou certo. Então, quando o Flávio traz essa estratégia retórica, mostrando que não há dualidade, que não há a Michelle disse uma coisa e eu, Flávio, disse outra. Há, na verdade, eu e Michelle, nós estamos juntos no mesmo lado, em prol do mesmo objetivo, talvez de pontos diferentes. Quando ele carrega a fala dessa forma, ele começa a trazer para o público de que, na verdade, não tem discordância. E se a Michelle dobrar a aposta, quem pode ser mal percebida pelo público é ela e não ele. Então, retoricamente, ele foi muito sagaz aqui também, tá? Pode seguir. Viajando o Brasil inteiro, carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar com elas, sem poder dar um beijo na cabecinha delas antes de dormir. Estou sofrendo várias ameaças de morte e, mesmo assim, estou aqui focado na missão. Porque eu acredito de verdade que é projeto de Deus para o nosso país. Eu tenho total convicção. Então, quando ele fala do sacrifício que ele está fazendo, percebam que ele faz uma estratégia de mostrar que tanto ele quanto o Bolsonaro estão passando pela mesma coisa, né? O Bolsonaro pai. Ele fala, eu também estou longe das minhas filhas, eu também estou longe de casa, eu também, etc, etc e tal. Aliado ao fato de, momentos antes, na fala dele, ele citar que o manto do pai dele foi passado, eu estou aqui com o manto do meu pai, isso é o que a gente chama de terceirização de autoridade. É quando eu tento mostrar que uma autoridade que é reconhecida pelo meu público como uma autoridade está transferindo aquela autoridade dela para mim. A mensagem final é mais ou menos essa. Público, se vocês concordam com meu pai Bolsonaro, me atacar é como atacar ele. Tá? Porque eu, assim como ele, também estou sofrendo perseguição. Eu, assim como ele, também estou com manto. Tá? Por algum motivo, a minha câmera caiu. Não sei se para vocês caiu também. Vocês continuam me ouvindo? Estamos te ouvindo, Vitor. Tá tudo, com relação ao áudio, tudo certo. Estamos te ouvindo aqui. Eu não sei se a minha câmera caiu ou se foi um erro de conexão. De qualquer forma, eu estava no final da fala. É basicamente isso. O Flávio ele encerra muito bem, mostrando que não existe dualidade e que atacar o Flávio é o mesmo que atacar o Bolsonaro. E eu ia devolver para vocês perguntando se vocês enxergam outra coisa. Como é que vocês analisam isso? Carol, pedi sua opinião, então, sua análise em relação a essa resposta do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Eu fico ali com o início da análise do Vitor. Todos os assuntos eles podem ser resolvidos de outra maneira, né? Eu acredito que, diante de tudo que se iniciou ali, acaba sendo algum tipo de munição também para a esquerda, isso tudo. Mas como é que você enxerga a análise da resposta do Flávio, Carol? Porque o que a Michelle fez, né? E aí, Vitor, me corrija se eu estiver errada, foi ativar exatamente essa chave da emoção. O discurso dela é muito emotivo, né? Ela traz a palavra meu marido, acho que 30 vezes, né, em 26 minutos, querendo trazer exatamente de uma parceria, de um quanto ela se sente machucada por tudo que aconteceu em relação a ela e o núcleo dela. E eu acho que o Flávio foi muito bem em reagir no mesmo tom emotivo, emocional, assim, olha, Michelle, não é só você que está com o nervo à flor da pele diante da situação que a nossa família está vivendo, eu também tô. Então, e aí ele fala, né, não nesse vídeo, mas ele fala no post dele, então assim, se eu me excedi, peço desculpas.
Eu acho que ele foi muito feliz em trazer uma resposta no mesmo tom. Acho que a Michelle talvez estivesse esperando um tom mais bélico, uma resposta de indignação, e não foi o que veio do Flávio. Ele veio um tom moderado, um tom de trazer né, o assunto para a mesa da sala de jantar da família. Perfeito, Carol. Você foi muito Interessante. assertiva. Perdão, Guilherme. Pode pontuar. Eu ia só concordar com a Carol e falar que é bem nessa linha mesmo. Imagina, eu também iria nessa linha, Vitor. Inclusive, depois que nós tivemos uma réplica, vamos dizer assim, da meu Deus, fugiu o nome da Michelle Bolsonaro, nos stories, no Instagram, né? Exatamente nesse tom que a Carol falou, no mesmo nível do Flávio, né? Sem se exceder nesse sentido, dizendo que não há briga, que não há nenhum tipo de discordância e que não tirassem de contexto o que ela havia falado, né, Vitor? Exatamente. E ela, inclusive, termina, para você ver, como o ponto do Flávio, segundo o que a Carol trouxe, faz muito sentido. Ele termina com um pedido de desculpas e a fala final dele é deixando claro para a Michelle, na entrelinha, na verdade, de que o aceite do pedido de desculpas está praticamente feito, está praticamente aceitado, na verdade, porque eles estão do mesmo lado contra o mesmo inimigo que é o PT. Então, essa narrativa de inimigo em comum, junto à fala emotiva, eu tô com meu pai, eu também sofro, mais o pedido de desculpas no final, se você não aceita um pedido desse, publicamente fica muito ruim. Então, realmente, o Flávio ele respondeu com um tom que provavelmente a Michelle não esperava. Ele não foi belicoso em momento nenhum no tom dele, pelo extremíssimo contrário. Ele traz um tom que fica difícil para ela publicamente discordar dele ou não aceitar desculpas, sem parecer que ela está batendo no Bolsonaro pai. Então, essa é a minha conclusão. Concordo 100% com vocês. E, infelizmente, a minha câmera não concordou em aparecer. Por algum motivo, ela está travada aqui e não consegui resolver. Pessoal, peço desculpas.